O nosso tema é: por que faço o mal que não quero fazer? É em cima de uma palavra que Paulo disse: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Então eu quero ler aqui Romanos 7, 15, 19, depois nós vamos voltar para o versículo 17. Mas eu quero começar com 15. Vamos lá. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro fazer, mas sim aquilo que eu detesto. Tem versão que diz aquilo que eu odeio, isso eu faço. Aí o verso 19 diz: porque não faço o bem que prefiro fazer, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. E o verso 17, ele diz: neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim é quem faz. Então veja bem, o apóstolo Paulo queria fazer uma coisa, mas não conseguia fazer o que ele gostaria de fazer, fazia outra coisa que ele não gostaria de fazer, mas na verdade não era ele que agia daquela maneira. E ele no verso 17 ele revela, ele diz: não sou eu quem faz, mas é o pecado que está em mim, ele me impulsiona a fazer aquelas coisas que eu não gostaria de fazer. Já aconteceu isso com você, de você fazer uma coisa que não queria fazer, mas fez, e tentou fazer algo que gostaria de fazer, gostaria muito, mas nunca conseguiu fazer, porque sempre entra algo que você não quer fazer e assume o lugar e assume a direção. Já aconteceu isso com você? Conta aí para mim, escreve no chat, diz: já aconteceu, de vez em quando acontece. Pois bem, nós vamos saber a razão, por quê? Por que que isso acontece? Por que nós somos impulsionados, muitas vezes, a fazer o que não gostaríamos de fazer e deixamos de fazer aquilo que deveríamos fazer? Você sabe que precisa fazer determinada coisa, que é o certo a fazer, mas não consegue fazer, porque tem sempre um impulso que te leva a fazer algo que você não gostaria de fazer. O que o apóstolo Paulo está tentando dizer? Do que ele está tratando aqui? Obviamente que ele já deixou uma deixa. Já tem uma deixa aqui no verso 17. Ele diz no 17, ele diz: não sou eu mesmo que faço, mas o pecado que está em mim, este é que me impulsiona a fazer o que eu faço. Quer dizer, me parece aqui que ele está trazendo uma ideia de que ele não tem domínio próprio, ou ele não tem autocontrole nas suas ações, nas suas atitudes, e outro que está dentro dele o controla. É como se houvesse um outro ser, um outro poder, podemos dizer assim, que está dentro dele, impulsionando-o a fazer aquilo que ele não deveria fazer. Tem algo dentro de você que te governa, que é diferente, que tem um poder diferente, que tem um domínio diferente de você. Parece que é aquela força que é maior do que você, que te impulsiona, que te controla além da sua força. Então, o que Paulo está dizendo é que ele faz coisas que ele não queria fazer, mas o pecado que está dentro dele o impulsiona a fazer. É o poder. Parece que o poder do pecado dentro dele é muito maior do que a sua própria capacidade de gerenciar essa força, esse impulso
para fazer aquilo que ele não deveria fazer. Então vamos partir desse ponto de vista aí, usando os 3 versículos. Então vamos falar agora sobre o que acontece dentro do ser humano, o que estava acontecendo dentro de Paulo para ele dizer: o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não gostaria de fazer, este eu faço. Né? Ele diz: está longe de mim essa administração, esse autocontrole. Eu quero ler de novo o verso 15 para a gente entender melhor. Ele diz: porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir. Olha, ele não tinha ideia, ele não entendia o que estava acontecendo com ele. Ele está dizendo: porque nem eu mesmo entendo o meu próprio modo de agir, porque eu não faço o que prefiro fazer, o que deveria fazer, o que gostaria de fazer, mas faço sim somente aquilo que eu detesto, quer dizer, que eu não gosto de determinada coisa, mas é aquilo que eu faço. Aí no verso 14 ele diz, no verso 17 ele diz: neste caso, quem faz aquilo já não sou eu, mas é o pecado que habita em mim, que me domina, que me leva, que me impulsiona a fazer. Então é uma força que está além dele. O que é essa força? O que é isso? É o que eu quero que você entenda hoje. Por que você faz o que você faz e que não deveria fazer porque é errado? Por que pessoas só escolhem fazer as coisas erradas quando deveriam escolher coisas certas? Por que muitas vezes as pessoas escolhem amizades erradas, amizades que vai dar ruim, na linguagem popular que todo mundo conhece, vai dar BO, porque só encontra amizades que são estranhas, que são perturbadas e perturbadoras. Por quê? Quando tem a oportunidade de escolher boas amizades. Por quê que às vezes as pessoas procuram caminhos tortuosos, atalhos que vai lhes emboscar na esquina, que vai armar cilada para elas, quando elas deveriam trilhar caminhos corretos? Por quê? Então vamos saber o porquê. Por que você poderia ter evitado determinada tragédia ou situação desastrosa na sua vida, um problema sério que você encarou, que você desenvolveu, deveria ter evitado se tivesse tomado outra atitude e não tomou? Por quê? Tudo tem uma explicação. Então Paulo diz: eu mesmo não compreendo por que eu ajo dessa maneira. Eu mesmo não entendo por que me comporto desse jeito, fazendo aquilo que eu não gostaria de fazer. Por que nós atraímos para nós, muitas vezes, pessoas que não deveríamos atrair? E traçamos, desenhamos para nós um futuro que poderia ser muito diferente se tomássemos atitudes diferentes. Então o Espírito Santo de Deus nos orienta, nos dá sabedoria, nos dá entendimento para a gente compreender tudo isso e administrar tudo isso. O que é isso, então, que nos impulsiona a fazer? Paulo dá aqui a deixa. Ele diz: é o pecado que está em mim. Então a minha natureza de pecador, a minha natureza errada, a minha natureza que comete erros, que está lá dentro, que está impregnada em mim, a minha velha natureza, o meu velho homem, que não foi tratado, que não foi trabalhado, que não foi disciplinado, que não foi transformado, que não foi renovado, ele vai me fazer, ou vai me levar àquelas práticas
que eu deveria evitar na minha vida. Então as pessoas estão vivendo consequências muitas vezes danosas por conta exatamente dessa falta de administração e de entender que algo dentro dela a impulsiona, a leva a praticar o que ela não deveria praticar. E sabe como eu chamo isso? É uma coisa que Freud falou há muitos e muitos anos atrás. Ele chamou de compulsão à repetição. Nós temos isso na nossa natureza humana. Nós somos compulsivos por coisas que nos dominam. Tem coisa na minha vida e na sua vida que não são dominadas. Por isso precisamos do Espírito de Deus, de cura emocional, de cura interior, precisamos de libertação, precisamos da manifestação do poder de Deus em nossas vidas para trabalhar determinados aspectos e determinadas áreas da nossa vida. Então, é uma coisa chamada de compulsão à repetição. Compulsão à repetição. O que é essa compulsão? O que é compulsão? Compulsão é aquela atitude que você tem, aquela ânsia por fazer determinada coisa que você pratica, são comportamentos que você tem, para você fazer e repetir, te leva a danos. Tem gente que é compulsiva por compras, tem gente que é compulsiva por fazer dívida, tem gente que é compulsiva por mentir, por falar o que não deve, por fofocar dos outros. Você já deve ter percebido isso. Tem gente que é compulsiva por comida, né? Tem gente que é compulsiva por várias coisas, por sexo, que são os vícios que as pessoas têm. Então, se isso não for tratado, ela vai viver uma repetição contínua. Então, Paulo está dizendo, eu quero fazer algo bom, ter práticas boas, mas o pecado que está em mim é compulsivo, ou a minha compulsão por pecado, a minha vontade de viver em pecado me leva a estar vivendo esse tipo de coisa o tempo todo. E quando falamos de pecado, nós não vamos apenas levar para o lado do pecado moral, do pecado carnal, mas vamos falar do pecado como erro, do pecado como errar o alvo, como algo que não deveria estar na nossa vida, como algo ruim, desagradável, que também nos atrai para fazermos. Essa compulsão à repetição, ela nos tende a viver esse ciclo de erros e de escravos de determinada coisa, não nos libertamos, porque não temos uma atitude, primeiro de inteligência, de conhecimento e vontade de se libertar, ou de nos libertar. Entende? Aquela vontade de deixarmos de ser escravos. Porque tem gente que é escravo, virou escravo por causa dessa compulsão. Paulo diz que a compulsão dele é pelo pecado. Ele diz, o pecado não me permite fazer o bem ou viver uma vida correta e boa. Porque está sempre me impulsionando, me levando a fazer aquelas coisas. O ser humano é reprodutor dos ambientes internos. Aquilo que está dentro de você, você externaliza. Nós externamos. Então, se eu não dominei, se eu não consegui administrar e dominar as minhas compulsões, elas vão me levar a externar isso. E eu vou viver essa repetição a vida inteira. E vamos acabar atraindo para nós aquilo que é igual a nós.
os iguais se atraem, os iguais se preferem, semelhante atrai semelhante. Por quê? Porque aquilo que não está resolvido dentro de nós, dentro de você, irá atrair algo que seja igual para a sua vida, com os mesmos transtornos. Vamos usar aqui o exemplo. Uma pessoa que tem compulsão por prostituição, podemos dizer assim, ela vai atrair pessoas que têm compulsão por prostituição. E daqui a pouco elas se tornam amigas e elas estão praticando e vivendo a prostituição. Então se torna uma compulsão repetitiva. Por quê? Porque elas se autonutrem, se autoalimentam. É o viciado em drogas que sai de uma cidade e vai para outra. E ele vai atrair outros viciados. Em um dia, no máximo, ele já tem amigos, já fez uma amizade com pessoas que têm o mesmo vício. É a compulsão repetitiva. E isso também vai, além do físico, vai para o emocional. Nós atraímos pessoas com o mesmo comportamento emocional e atraímos pessoas espiritualmente falando. Entende? É o que Paulo está tentando dizer. O mal que eu não quero, eu faço, o bem eu não consigo fazer. E ele diz, nem eu mesmo consigo entender o que está acontecendo comigo. Aí no verso 17 ele confirma, ele diz, não sou eu que domino mais toda essa questão, mas é o pecado que está em mim que me impulsiona a fazer. Então o pecado se tornou uma força. A compulsão pelo pecado, nós estamos falando de compulsão repetitiva, repetição, compulsão à repetição. Nós vamos fazendo. Então o cara ele não conseguiu ser tratado, ele não conseguiu mudar as suas práticas de prostituição, podemos dizer assim. Ele até busca Deus, é cheio do Espírito Santo, quer Deus, mas essa área está lá, ficou guardada, ele não mexeu, não tratou, não curou, não se libertou, não foi transformado. Então, uma hora isso acontece. E para onde ele for, se ele estiver num lugar e alguém tiver o mesmo espírito compulsivo de prostituição, vão se atrair. Porque os iguais se atraem. Semelhante atrai semelhante. Isso é uma ordem que acontece automaticamente no seu sistema mental. O seu cérebro trabalha para isso. E às vezes não é capeta, não é diabo nem nada. Somos nós, é o ambiente que está dentro de nós que consegue atrair outros iguais a nós, que têm o mesmo comportamento e as mesmas atitudes. Então Paulo diz, eu não consigo mudar isso, eu quero fazer as coisas certas, mas não consigo. Aí ele entende, ele percebe que não é ele, mas é algo que está dentro dele, é a compulsão por pecar, por ser pecador, que não consegue libertar-se, que não consegue mudar. Faz sentido isso aí? Então, os iguais se atraem, semelhante atrai semelhante. Aquilo que não está resolvido dentro de você vai atrair outro igual, que tem os mesmos problemas. Entendeu? Como é que isso funciona? Vamos usar aqui de novo o exemplo do Paulo, do apóstolo Paulo. Ele diz, o bem que eu quero fazer, eu não consigo de jeito nenhum. Mas o mal que eu não gostaria de fazer e nem deveria fazer, este é o que eu vivo fazendo o tempo todo. E ele diz no verso 15, nem eu mesmo sei por quê, nem mesmo eu consigo administrar isso. E no verso 17 ele diz, mas é o pecado que está em mim que faz essas coisas. Então o pecado se tornou uma força, porque aquilo que não está resolvido dentro de você vai ser a sua força motriz, que vai te dominar, que vai te governar, que vai te impulsionar a fazer as mesmas coisas de sempre.
Você vai viver aquele ciclo da compulsão repetitiva o tempo todo e vai atraindo para você e vai vivenciando o que é mal, o que é ruim, o que é desagradável. Entende? Vamos trazer isso para a vida prática. Eu já falei do pecado, que às vezes a pessoa ela não resolveu um pecado na vida, mesmo cristã, mesmo servindo a Deus, mas ela não resolveu determinada coisa na sua vida. Então ela vai viver aquilo, vai virar uma compulsão repetitiva na vida dela. E sempre que ela encontrar alguém que tem as mesmas características, aquilo tudo vai vir à luz e vai acontecer. Eu dei o exemplo aqui do viciado, que se for para um lugar, ele pode mudar de cidade, mas no mesmo dia que ele chegar num lugar novo, num novo território, na nova geografia, em 3, 4 horas ele já fez amizade com viciados. Por que pessoas querem um casamento bom, querem um casamento maravilhoso, querem um par maravilhoso, um cônjuge abençoado, maravilhoso, servo de Deus, ungido, que o ame, que o respeite, que seja carinhoso, que seja romântico, mas não consegue, só consegue um cônjuge ignorante, um cônjuge agressivo, perturbado, opressor, às vezes abusivo. Por quê? É o ciclo repetitivo. Porque a pessoa, provavelmente, ela tem dentro dela algo que não está resolvido nessa questão. Pode ter vindo de uma casa, de uma família, de um lar, onde o pai ou a mãe tinha comportamento semelhante ao que o cônjuge tem. E essa pessoa sempre odiou isso, ela não queria aquele comportamento do papai e da mamãe, mas foi os traumas que ela viveu a partir daquela experiência, daquele lar, foi criando dentro dela esse modelo, de maneira que quando ela sai para a vida para construir sua família, o que ela vai atrair? Um cônjuge semelhante com comportamento daquele pai ou daquela mãe. Entende? É o mal que eu não gostaria de viver, hoje eu estou vivendo no meu casamento. E o bem que eu gostaria de viver no meu casamento não está acontecendo. Por quê? Porque eu trago dentro de mim aquele ambiente onde eu fui construído. Vou falar uma coisa aqui interessante, que é um modelo também, é um modelo do nosso psiquismo, do psiquismo humano. Que modelo é esse? Recordar, repetir, elaborar. Anota bem isso aí. É porque eu estou usando uma linguagem para falar de uma coisa espiritual, mas também eu tenho que falar do emocional, porque nós não somos só espirituais. Nós somos seres espirituais que possuímos uma alma, que é a sede das nossas emoções, e habitamos num corpo. Então, nós somos uma tricotomia. E essa tricotomia de espírito, alma e corpo precisa estar sintonizada. Tem que haver harmonia entre as 3 esferas do ser humano. Dá para entender isso? Aliás, eu tenho até um seminário. Como nós estamos vivendo esse tempo de live, de pandemia, eu devo até fazer, quem sabe, esse seminário chamado Sintonia 3D. O que é a Sintonia 3D? Desenvolvimento espiritual, desenvolvimento emocional e desenvolvimento pessoal. Então nós vamos... o Sintonia 3D ele trabalha essas 3 áreas. Só dando uma pincelada aqui para você. Então, nós somos seres tricotômicos. Espírito, alma e corpo. E essas 3 áreas, essas 3 esferas do ser humano precisam andar harmoniosamente entre si.
Não adianta você estar bem espiritualmente e ruim emocionalmente. Ou bem espiritual, bem emocional e péssimo fisicamente. Estar doente fisicamente. Tem que haver harmonia dos três aspectos, nas três esferas. Faz sentido para você isso tudo? Precisamos entender isso. É importante que entendamos. Então, quando nós criamos esse modelo de recordar, repetir e elaborar, o que isso acontece? Acontece nos nossos relacionamentos. O que é recordar? É trazer do seu subconsciente, do seu lado reptiliano, onde foi armazenado todas as experiências que você viveu, que você percebeu, que você vivenciou na sua vida, ou ruim, ou bom, e você traz à luz. Então você começa a trazer essa recordação. A tendência é você repetir isso no seu dia a dia, nos seus afazeres, no seu comportamento, nas suas atitudes, nas suas ações. Repete dentro do casamento, repete na casa, repete da criação dos filhos, repete no tratamento com as pessoas, repete na igreja, na liderança, no ministério. Repete no seu trabalho, com os seus amigos, no desenvolvimento da sua profissão. Você vai repetindo. E você elabora isso. Porque a palavra elaborar significa sistematizar a situação e torná-la funcional. Torná-la algo funcional, que você vai viver. Se torna um modelo para você. Então, quando você não resolve questões, você leva isso para os relacionamentos. O mal que eu não quero, este eu faço. O bem que eu gostaria de fazer, não consigo fazer. Aí arruma um namorado ou uma namorada. Você quer uma namorada excelente, maravilhosa, ou quer um namorado maravilhoso, excelente, mas não consegue. Porque o ambiente que está dentro de você é para a construção, é para a repetição, é para a elaboração de uma pessoa problemática na sua vida. Então vai ter um relacionamento problemático, vai ter um namorado ou uma namorada briguento, ciumento, opressor, obsessivo, que vai te perturbar, vai tirar a tua paz, vão viver brigando. E o pior é que quando isso vai para o casamento, porque essa história vai ser construída na família, na elaboração da família. O mal que eu não quero, eu faço. O bem que eu quero, eu não faço. Leva isso para a amizade. Gostaria de ter amigos bons, mas só encontro amizade ruim, amizade tóxica. Só pessoas tóxicas que nos perturbam. E não nos libertamos disso. Precisamos do Espírito de Deus. Precisamos da graça de Deus. Precisamos romper isso em Deus. Falar, Senhor, eu tenho um problema. Preciso reconhecer. Porque a mudança, a cura, só acontece quando realmente nós entramos no processo de reconhecimento. Ninguém recebe mudança, transformação ou cura sem passar pelo processo da mudança. Faz sentido para você? O bem que eu quero não faço, o mal que eu quero eu faço. Vamos trazer isso de novo. Vamos falar de doença. Você quer ser uma pessoa saudável, mas não consegue ser saudável. Você não consegue viver uma vida saudável. E finda atraindo doença. Por quê? Recordar, repetir, elaborar. Compulsão à repetição. Estamos repetindo ciclos muitas vezes. De doenças, de enfermidades, que nos traumatizaram,
ou vivemos com pessoas doentes, convivemos com elas, o ambiente delas entrou em nós, codificou em nós um modelo e a gente não consegue ter uma vida saudável, porque findamos trazendo para nós aquele ambiente. Eu quero ser saudável, mas não consigo. Eu quero ter uma saúde 100%, mas não consigo. Por quê? Mas eu quero dizer para você que hoje é dia de quebrar esses paradigmas, essas ideias, esses modelos do seu psiquismo, da sua vida espiritual, do seu emocional, dessa tricotomia de espírito, alma e corpo. Quebrar o que está em desarmonia, o que é ciclo dentro de você, o que se tornou repetição dentro de você e que está sempre te impulsionando a fazer o que você não gostaria de fazer e não vivenciar o que você não gostaria de vivenciar, mas está vivenciando. Mas eu quero dizer para você que tudo tem mudança, tem cura. A partir do momento que reconhecemos que temos um problema e buscarmos ajuda, buscarmos solução, buscarmos resposta. Tem coisas que Deus vai fazer, que o Espírito Santo vai mudar na sua vida, e tem coisa que pessoas vão te ajudar a fazer, que um mentor vai te ajudar, que um conselheiro vai te ajudar, que um discipulador vai te ajudar, que o pastor vai te ajudar. Mas tem coisa que um terapeuta vai te ajudar. Faz sentido para você? O bem que eu gostaria de fazer, eu não estou conseguindo fazer. Mas o mal que eu não queria, esse eu estou fazendo constantemente. Aí Paulo identifica, mas não sou eu, é o pecado que está em mim. É aquela natureza que ainda não foi dominada e que ela se torna compulsiva a fazer as coisas. Leva a minha vida a fazer. Tem um controle dentro de mim, que não sou eu que controlo, mas é quem está em mim controla. O mal que eu quero fazer, que eu não gostaria de fazer, eu faço. O bem que eu gostaria de fazer, eu não faço. Derrotas. A pessoa vive uma vida de derrota, mas ela gostaria de ter uma vida de vitórias, ela gostaria de ter uma vida de bênçãos, de acertos. Porque ninguém quer ter derrota. Concorda comigo? Ninguém quer ter derrota. Eu não quero ser derrotado, nem você. Ninguém quer perder. Essa aqui é a verdade. Não é assim? Nós queremos ter vitórias, queremos ser bem-sucedidos, queremos ser abençoados, queremos ser felizes. Mas por que vivemos o ciclo da derrota? Constantemente. Por que só atraímos derrota? Por quê? Meu Deus, eu oro, busco a Deus, eu jejuo, eu faço campanha, eu estudo a Bíblia, eu faço isso, faço aquilo outro. E por que eu vivo sempre em derrota? Eu vivo um ciclo de derrota. Eu tenho compulsão repetitiva por derrota. Quem sabe você viveu num ambiente de derrota a vida toda. Viveu ouvindo sobre derrota. Convive com pessoas derrotadas, que têm mentalidade de derrotista. Convive com gente negativa. Hoje a moda agora é o negativismo, né? Negacionismo. Essa é a moda. A palavra da moda hoje é negacionismo. E tem gente que fala até negacionismo sem saber o que está falando. Fala besteira. Para falar coisas do presidente ou de outras pessoas, chamam de negacionistas. E as pessoas nem sabem o que é negacionismo. Quando elas mesmas são negacionistas. Porque o negacionismo é a pessoa que vive pela visão e pelo mundo e pela ótica e pela percepção do negativismo. O paradigma que está codificado em sua mente, em sua vida, em seu psique e em sua estrutura emocional é o negativismo. Ela convive com negativos, com pessoas negativas que não acreditam em nada, que não acreditam em bênçãos, que não acreditam em mudança, que não acreditam em dias melhores, que não acreditam que essa pandemia vai acabar, que não acreditam no poder de Deus, que amanhã Ele pode mudar tudo. Não acreditam que Deus pode transformar. Tem um versículo na Bíblia
que eu tenho codificado minha mente por ele. Ele é um código para mim, que é Isaías 66, 8. Que o Senhor faz uma pergunta para o povo, para o profeta, para a nação. Ele diz: pode uma mãe estéril, uma mulher estéril, produzir muitos filhos em um dia? Pode Sião, que é uma figura de Jerusalém, pode gerar filhos num dia? Pode uma nação nascer em um dia? Pode um país, uma terra ser construída, uma cidade num dia? E ele diz: pode. Deus pode. E é verdade. A nação de Israel nasceu num dia. A ONU se reúne para decidir. E um brasileiro chamado Oswaldo Aranha deu o seu voto de Minerva, sancionando, aprovando. A nação nasceu em um dia. A profecia se cumpre. Mas essa palavra é muito mais do que a profecia para construir o Estado de Israel, para inaugurar o Estado de Israel. É uma profecia para dizer para mim e para você que Deus pode mudar o que Ele quiser em um dia. Ele pode mudar qualquer ciclo. Então, negacionismo é isso. São pessoas é uma pessoa que vive por uma mentalidade que não é possível mudar, acontecer transformação e mudança. É a pessoa que está com um casamento quebrado e não acredita que pode haver restauração se Deus entrar na história. E se ela tão somente aceitar e trabalhar e se entregar para isso e mudar esse padrão, mudar seu comportamento, suas atitudes, para que haja uma transformação. É não acreditar que uma pessoa que tem uma compulsão inveterada por um vício, por um pecado, por alguma coisa, o negacionista não acredita que aquela pessoa pode mudar, mas Deus pode mudá-la. Deus muda. Deus endurece e amolece o coração do ser humano, não é isso que diz a Bíblia? Quando o Senhor falou para Moisés, referindo-se a Faraó. Faz sentido isso tudo? Então, são pessoas derrotistas. E tem que mudar esse ciclo que está dentro de você. Deus te chamou para crer no impossível. Para crer no sobrenatural, na possibilidade de acontecer. Amém? O mal que eu não quero, eu faço. O bem que eu gostaria de fazer, eu não consigo fazer. Aí traz isso para os relacionamentos. Só atrai gente que tem problema. E ele diz: meu Deus, será que tem algum capeta na minha vida? Tem algum encosto em mim? Eu preciso fazer banho de descarrego, eu preciso botar umas fumaças aqui, uns incenso, né? Pô, eu preciso fazer isso para ver se muda de vida. As coisas não acontecem, só atrai gente ruim? Não. Você não precisa fazer nada disso. Primeiro que isso não vai resolver esse problema. Só vai atrair mais cão para a sua vida, mais perturbação para você. Agora, o que você tem que fazer? Ver quem é que está governando você dentro, atraindo você para fazer ou trazer esse tipo negativo para a sua vida. Então, aquilo que não está resolvido dentro de você é que vai te conduzir a esses ambientes, vai te levar a atrair essas coisas para você. Relacionamentos abusivos, pessoas problemáticas, atrai sofrimento. Você diz: meu Deus, eu não quero sofrimento, eu quero paz. Mas por que eu só atraio o sofrimento? Reveja quem é que está controlando você. Pode ser o seu recordar. Entende? Esse modelo do seu psiquismo pode ser o recordar, o repetir e o elaborar. Você está elaborando sua vida de forma errada. Vai buscar Deus, vai se converter, vai mudar comportamento, atitudes, vai buscar coisas novas. Quer transformação? Primeiro, identifique quem é que está te governando nas suas emoções,
na sua vida espiritual, o que é que está aí dentro de você e te impulsiona para fazer essas coisas. Identifique, enfrente com coragem, determinação, com ousadia, dê comando. Se tem que se arrepender, se arrependa. Se tem que confessar, confesse. Se tem que mudar, mude. Você não quer Deus na sua vida? Não quer ter uma vida melhor? Não quer mudança? Não quer transformação? E eu estou falando aqui para você de um evangelho que eu acredito. Eu não acredito naquele evangelho passivo. Não, vem aqui, nós vamos orar por você e num passo de mágica tudo vai mudar. Não. As mudanças que nós queremos em nossa vida é processual. E dentro desse processo está renúncia, está mudança de pensamentos, mudança de sentimentos e mudança de atitudes. Pensamento, emoção e ação. Precisa mudar. Mudança de crenças, mudança de hábitos. Faz sentido para você? É que essas coisas, muita gente que prega o evangelho não fala para você, mas são essas coisas que mudam a sua vida. Ou não. Porque se você não as praticar, não haverá mudança. Entende? Mas se você mudar, praticar, você verá a transformação. Nós estamos vivendo numa era onde falar contra pecado, ou falar contra compulsões, contra coisas que estão dentro de nós, contra esse monstro que está aí dentro de você, que controla você, que são seus impulsos, que não são tratados, que não são submetidos ao Espírito Santo. A gente não ouve isso. Mas são essas coisas que nos levam a uma vida desse tipo. A fazer sempre o mal que não gostaria e não conseguir fazer o bem que deveria fazer. Então vamos mudar o software. O que é um software? Eu falo de a mudança do software espiritual e emocional. O que é o software? É um programa. É aquela programação de computador, são os programas de computador que são responsáveis por acionar e fazer determinada coisa que o nosso computador, que aquele programa oferece. Todos nós temos um software espiritual e emocional. E temos também, eu vou acrescentar um terceiro aqui, um software mental ou intelectual. Então todos nós temos maneiras de pensar sistematizada, programada, temos emoções programadas e já temos uma vida espiritual programada. E não tem como operar de outra forma se esses programas não forem alterados. Se o nosso software não for alterado, não for reprocessado, reprogramado para outras coisas. Então tem muita gente que está vivendo um ciclo repetitivo emocional, praticando as mesmas coisas, tendo as mesmas experiências nocivas, emocionais, tóxicas, porque o seu software emocional foi programado daquela forma, traumática, problemática, tóxica. Faz sentido? E ela quer se libertar, mas ela está no automático. Porque o seu sistema límbico, seu sistema emocional, construiu aquela estrutura, aquela programação, ela está programada. E o seu inconsciente, que é o seu reptiliano, está sempre acionando aquele mal-estar, aquele ambiente. Então o que temos que fazer?
remover isso que está dentro de nós. Temos que tirar isso que está lá dentro. Porque os traumas, as experiências que você teve, se elas não forem tratadas, não forem liberadas, curadas, restauradas e não forem abandonadas, elas vão ficar lá dentro, guardadas. E sempre, de vez em quando, você vai ter a triste sensação e experiência de tudo voltar ao normal. Porque é uma programação. Às vezes a experiência, o software é espiritual. Você viveu um sistema espiritual problemático a vida inteira, não foi trabalhado, não foi reprogramado. Tem gente que serviu o cão a vida inteira, serviu o diabo a vida inteira, e agora vem para Deus, mas não passou pelo processo de libertação para mudar o software, para entrar o espiritual. Então esse software, ele está programado lá, num espírito negativo, num comportamento espiritual negativo, e isso se torna um ciclo repetitivo na sua vida. Não dá certo, é cão entrando toda hora, é capiroto fazendo as coisas dele toda hora na sua vida. E você diz, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Que o mal que você gostaria de não fazer, você está fazendo. E o bem que você gostaria de estar vivendo, você não está conseguindo. Porque está lá dentro. Precisa reprogramar isso. Precisa buscar uma experiência com Deus. Talvez você precise até libertação. E tem que admitir que precisa. Amém? Faz sentido para você? Ou talvez seja o seu software mental, intelectual. Alimentou sua mentalidade, sua mente, com coisas inúteis a vida inteira e ficou programado lá. As memórias, as lembranças estão sempre te levando àquelas práticas. É o mal que você não quer fazer, mas está fazendo. E gostaria de estar fazendo bem no lugar, mas não consegue. Porque enquanto você não se livrar dessas programações, desse software ou desses softwares, você não vai experimentar a transformação e a mudança que você quer. Estou usando uma linguagem um pouco técnica, mas muito profunda para você entender o que se passa com você. Aquela pessoa que diz, pô, pastor, eu não consigo me libertar de um vício. Eu passo até um tempo sem conseguir, mas daqui a pouco, cara, volta tudo de novo. Sinto vontade quando passo perto de uma situação ou sou atraído por algo que faz aquele mesmo vício, que pratica aquele mesmo vício, um grupo ou um lugar, um ambiente que tem aquele mesmo tipo de vício. Eu me sinto atraído. Por que eu não consigo vencer? Pô, é muita luta, é muita dificuldade. É o que eu estou dizendo. Os programas aí estão instalados aí. O software está instalado. E você está vivendo essa compulsão repetitiva a vida toda. E precisa de libertação, precisa de mudança. Aí que eu digo, aí que entra, aí que vale você ter um bom pastor, um bom líder, um bom mentor sobre a sua vida, um bom conselheiro, um bom discipulador, que vai trabalhar você, de repente vai te reprogramar isso tudo. Espiritual, emocional, fisicamente, em você mentalmente. Vai haver uma reprogramação, vamos mudar tudo isso, cara. Vamos buscar Deus, vai te levar a orar, vai buscar a presença de Deus, vai buscar o Espírito Santo, vai buscar os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito, para substituição desses valores. Porque você só vai mudar esse software mudando a programação, reprogramando. Você exclui o mal para colocar o bem. Aí você vai conseguir. Porque isso é um exercício. Mas é um exercício prático, é um exercício funcional, constante, que você vai ter que fazer. Você vai ter que mudar o ciclo repetitivo. Vai ter que ter novos hábitos, novas
crenças, novos ambientes. Agora, esteja certo de que só haverá cura e restauração e libertação quando você tiver que encarar, você vai ter que encarar um dia aquilo que te perturbou. Todo viciado, um dia, para provar e atestar a sua transformação e a sua mudança, um dia ele vai ter que passar ou conviver com alguém que tem aqueles mesmos vícios e ele jamais sentir prazer. Vai ter, muito pelo contrário, vai ter repulsa. Vai ter repulsa por aquilo. Porque ele foi mudado, ele foi transformado. Houve todo um processo de transformação em sua vida. Amém? Então essa é a palavra.